Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Aline Neves, ao meu lado a minha amiga jornalista Fernanda Rodrigues. Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na escuta e que está assistindo a gente também pelo YouTube da Rádio Itatiaia. Ser mãe depois dos 40 anos já foi visto como exceção. Hoje é uma realidade cada vez mais comum. Segundo o IBGE, o número de mulheres que optaram pela maternidade após os 40 cresceu 65,7% em 12 anos. E esse dado revela uma mudança de mentalidade, de prioridades e também, claro, de liberdade de escolha. A maternidade depois dos 40 traz alguns desafios, desde o cuidado, com a saúde até o medo do julgamento social. Mas ela também carrega maturidade, estabilidade profissional e um olhar mais consciente sobre o que é criar um filho. Hoje, aqui no Observatório, a gente vai falar sobre a dinâmica familiar que se forma quando a mulher decide ser mãe aos 40 anos. E quem está aqui com a gente é a Fernanda Teles, psicóloga, educadora parental e CEO e sócia do Seminário Internacional de Mães. Fernanda, bom dia para você, obrigada pela presença. Bom dia, que alegria estar aqui e falar para vocês, mamães. 40 mais, 40 menos, é um tema que aborda todas as mulheres, né? Fernanda, a gente assusta quando a gente vê, assim, uma mãe muito jovem, ainda, uma mãe ali na adolescência, com 15, com 16 anos, e também ser mãe depois dos 40, quando a gente fica sabendo, fulano tá grávida, mas ela tá com 42, 43 anos, tem mães até com 50 a mais. Por que isso às vezes assusta um pouco? Que tudo que fora do padrão, foge do padrão social, assusta, né? Então, a minha avó, ela casou-se para ter filho. Então, ela teve filho com 15. Então, esse era o padrão. A mulher foi criada para casar, ter filho e cuidar da casa. Então, quando a gente começa a entender a dinâmica social e percebe que, a mulher quer muito mais do que casar e cuidar de uma casa. A mulher quer trabalhar, ela quer se expandir profissionalmente, pessoalmente, ela quer conquistar o mundo. A gente entende que a maternidade é algo que revoluciona a vida da mulher, então ela tem que deixar isso um pouquinho para frente para que ela consiga conquistar tantos sonhos que ficaram tão palpáveis para ela, que na época lá da minha avó, ela não podia nem sonhar e muito menos pensar nisso, né? A gente vê, eu estava lembrando aqui, por exemplo, da Cláudia Raia, que eu acho que foi com quase 60, né? Que ela engravidou. Eu acho que a gente está falando aqui dessa mudança cultural, né? Das mulheres no mercado de trabalho, que às vezes precisam construir uma carreira, né? Antes de pensar em constituir uma família com filhos. Mas eu também estava... uma coisa que a gente não pode deixar para trás de falar aqui é a questão biológica. Porque a mulher, ela tem... A fertilidade da mulher tem prazo de validade. Mas para isso também, hoje nós já contamos com congelamento de óvulos e outras técnicas que a ciência já evoluiu para também auxiliar nesse processo para que a gente retarde um pouquinho esse sonho da maternidade. Mas, ao mesmo tempo, ainda existe essa pressão. Das vezes, quando você está solteira, ou você não tem um companheiro, ou você ainda não acha que está com a situação financeira de acordo para engravidar, fala, não, mas você já fez 40, nossa, mas você já está com 45. Essa pressão, ela ainda existe. Só que o que eu acho hoje, conversando com amigas, com as pessoas que eu me relaciono, é que já não essa pressão já não atinge mais a gente da mesma forma. Eu acho que a gente está mais segura, inclusive para falar que não quer ser mãe, né? Que nem era uma opção antigamente, nem era uma opção. Mas para falar assim, não, por enquanto não. Resolvi congelar meus óvulos, que ainda não é uma realidade para todo mundo, porque a gente sabe que isso tem um custo, tem um valor, e não é barato. Mas que algumas mulheres que já construíram essa carreira e já têm essa condição financeira, eu acho que tudo na vida é planejamento. Se você tá nova agora, e eu acho que a maioria da cabeça das pessoas mais... das meninas, né, mais novas, ninguém tá pensando em ser mãe, assim, de pronto, aos 20, né?
Mas a pessoa quer fazer faculdade, a pessoa quer viajar. Hoje em dia os jovens querem muito, né, conhecer o mundo. E realmente a maternidade vai ficando para depois. Só que é uma maternidade que hoje ela é bem construída. Por quê? A minha mãe aos 40 anos, ela não é quem eu sou aos 40 anos. A gente tem uma vitalidade, a gente teve um cuidado com a questão do corpo, de alimentação, de tudo mais, que não fazia parte da cultura delas e que faz parte da nossa. Então tem toda essa questão que eu acho que colabora muito para que a gente possa se planejar para ter filho depois dos 40 ou dos 50, seja lá que for, né? Com certeza. As mulheres hoje, elas precisam se preocupar com a saúde, mas quanta coisa tem aí que está disponível para a gente colocar esse plano para mais tarde, né? Então ficou mais fácil tomar essa decisão hoje. Como você falou, uma pessoa há 10 anos atrás ia sofrer fortemente essa pressão. Hoje ela tem escolhas e é apoiada por isso. Mas eu acho que a gente está vivendo essa virada de chave. A gente começou agora com essa virada de chave. Pronto, olha aqui, ó, gente, existe a possibilidade. Eu posso congelar um óvulo. Mas se você for pensar, é muito rápido essa mudança, né? 10 anos atrás não se falava nisso. Não era uma coisa comum da gente ver nos nossos meios de conversa mesmo ali no bate-papo, né? Não tinha a mulher era muito criticada, né? Quanto mais ela adiava, mais ela era criticada. E hoje, até as empresas estão tomando esse cuidado de como cuidar da mãe. A maternidade corporativa importa hoje para as empresas, porque elas entenderam que se eu apoiar uma mãe, ela vai se sentir mais segura, ela vai ser muito mais produtiva no ambiente de trabalho, e ela entende que se aqui é um espaço seguro, se a empresa é um espaço seguro, ela pode adiar, ela pode fazer isso no momento certo, que ela não vai sofrer aquela pressão. Ah, se eu engravidar, vou ser demitida. Mulher não serve para esse cargo porque ela vai se afastar, ela vai ter filho. O filho vai adoecer, vai ter que levar o filho no médico. Então as empresas estão tomando esse cuidado também, que é muito legal, o que dá segurança para a mãe decidir isso no tempo dela. Como é maravilhoso, né, gente? Decidir no nosso tempo quando que é o momento certo, porque um filho é uma missão. É uma missão, é uma jornada. Para a vida toda. Inteirinha, né? Então, a gente tem que planejar mesmo, né? Como você falou, Fernanda. Tem que ser o momento certo da mulher, porque senão ela não vai conseguir se solidificar, estar por inteiro nem no trabalho, nem na maternidade, nem nos sonhos, que seja numa viagem que ela queira realizar. Ela não vai estar presente de corpo e de alma ali no que ela estiver fazendo, né? E voltando a falar desse julgamento, Fernanda, que a sociedade impõe, a minha mãe foi mãe pela última vez com 44 anos, isso há 40 anos atrás. E eu lembro, assim, de muitas vezes pegar as primas dela, pessoas da família mesmo, falando, nossa, você foi engravidar com 44? Nossa, você vai ser a avó da sua filha. Nossa, sabe? Aline, tinha uma vergonha até da mulher de falar que tava grávida nessa idade, porque, tipo assim, mulher nessa idade não pode fazer nem sexo. Como é que você tá grávida? Não, santificada já. Isso mesmo. E a minha mãe sentia, assim, acho que ela não sentia tanta vergonha, porque a minha mãe foi muito assim, não liga pra opinião de ninguém, até hoje, inclusive. Com 84, ela não liga pra opinião de ninguém. E nessa época, com as pessoas mais próximas, vizinhas, foi um custo para ela contar que estava grávida. Até pro meu pai, ela deu uma escondidinha, falou assim, nossa, não vou contar ainda, até ela ter muita certeza. E aí, com 4 meses, 5 meses, que a gente ficou sabendo que a minha mãe estava esperando um neném. E ela foi muito julgada por isso, né? E esses comentários são maldosos, né? Falar com a mulher, nossa, você vai ser a avó do seu filho, né? Eu mesma, essa semana li... Você não vai ter pique mais, como é que você vai dar conta? E a minha mãe deu super conta, né? Assim, de ser mãe aos 44. E agora eu vi uma história também de uma senhora que foi mãe aos 60 anos e ela ainda ouve esse julgamento, tipo assim, nossa, você vai viver muito pouco com seu filho, porque você já tá com 60, né? Já condenando a mulher ali à morte. Esse julgamento acaba com a gente, né? Acaba com a gente, acaba com a maternidade, acaba com a relação que essa pessoa vai ter com o filho. É destrutivo, né? Eu tive um caso muito parecido. A minha mãe teve o meu irmão com 42. E eu tive a minha filha, que hoje tá com 3 anos, também com 42. Quando ela descobriu que ela estava grávida, ela foi ao médico porque a menstruação dela não vinha. E o médico falou assim, você está na menopausa.
E aí ela ficou muito tempo, uns 2, 3 meses, achando que estava na menopausa. Quando ela realmente descobriu que estava grávida, o mundo dela acabou, porque ninguém apoiava. Inclusive o médico. O médico falou assim, olha, isso é uma gravidez de risco, eu sugiro o aborto. Eu engravidei com 42 anos, olha a diferença, eu tive 2 cesáreas. A minha última filha, essa de 3 anos, foi parto natural, humanizado, na banheira, do jeito que eu sempre sonhei. Ninguém nunca me falou assim, olha, é perigoso, é arriscado. Eu tive um acompanhamento tão maravilhoso que eu pude realizar o meu sonho depois de 2 cesáreas, o que hoje também é contraditório. Tem gente que vai falar, depois de 2 cesáreas não tem como ter parto normal. Então, olha como que isso mudou. Olha como que teve essa virada de chave de uma mulher condenada quase que à morte, a um aborto, né? A uma pessoa totalmente realizada, que teve o parto dos sonhos e tô super no pique, muito mais madura. Queria ter tido os meus outros 2 com essa idade que eu tô agora, porque é impressionante como que a maturidade, eu vejo a maturidade da minha mãe com meu irmão e hoje eu com os meus filhos. E a gente está falando também uma outra questão dessa questão que você está falando, né? Do amadurecimento, de como é que eu fui mãe aos 26 e eu fui mãe aos 32. São 2 mães diferentes, né? Muitos anos se passaram. Houve um aprendizado. Então, isso impacta também na mãe que eu vou ser. Como eu vou criar o meu filho? Depende muito da minha idade. Quando a minha filha, a mais velha, que eu fui grávida com 26, que eu pari com 26, ela teve muito uma mãe ausente, muito mais ausente do que o segundo, porque eu trabalhava em 2, 3 empregos, né? Então, ela foi muito independente, algumas sequelas ficaram, normal. Mas, com a maturidade, você também tem esse aprendizado de ser uma mãe melhor. E a gente hoje fala sobre muitos assuntos. Você está falando da sua mãe, Aline, 44, a dela, 42. Hoje se conversa mais sobre essa questão da maternidade, sobre ser ou não ser mãe, sobre como eu vou querer engravidar, sobre se essa criança vai ter um pai ou se eu vou pegar num banco de sêmen, sobre se eu vai ser parto natural, vai ser cesárea, vai ser humanizada, esse poder de escolha. Se fala muito mais sobre a saúde da mulher na questão da menopausa, que também era uma coisa que ninguém falava. Então, também se achava que entrei na menopausa eu não engravido, né? Então, existem vários mitos que, a partir do momento que você começou a falar sobre um determinado assunto e passou a se estudar também, porque se estudava muito pouco sobre saúde da mulher. Não tinha conteúdo, né? Não tinha informação. Sobre menopausa. Eu estava lendo um livro recentemente que algumas medicações, elas só passaram a ser testadas em mulheres a partir da década de 90. Por quê? Não vai testar em mulher não por causa do hormônio, não vai testar em mulher não porque a mulher é engravida, não vai fazer teste com mulher não porque a mulher... E aí a gente ainda tomando a medicação, que sempre foi testada em homens, com um corpo e hormônio, né? Sempre diferente. Eu fiquei chocada quando eu li isso. É um absurdo. Então, graças a Deus, hoje a ciência já entende que as mulheres existem. Glória. Oba. E já estão falando mais sobre questões que são femininas, né? O Fê, outra coisa super importante, você falou aí, menopausa. Tem um dado também mostrando que muitas mulheres estão engravidando no climatério. Por quê? A menstruação fica desregulada e aí perde-se um pouquinho daquele controle. Às vezes a mulher tinha aquele controle certinho ali da menstruação. Chega o climatério, muda tudo. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Ela estava em pleno climatério, mas ela nem sabia, porque não se falava sobre isso. Então ela estava em pleno climatério e engravidou. E aí vem uma questão. A mãe de 40 a mais que está engravidando, ela tá com uma menopausa próxima, né? E ela tá ali com os hormônios muito mais à flor da pele. Então, por mais que exista uma maturidade emocional, tem aí uma imaturidade do sistema hormonal, que ele se descontrola. Então, pode ser que seja um momento um pouco mais delicado também, né? As emoções estão completamente à flor da pele, naturalmente, de uma mulher 40 mais que provavelmente está entrando no climatério, e ainda vem uma gravidez. Então, pensa a bomba aí de hormônio, de alterações no corpo que uma mulher 40 mais também passa, né? Tem isso. E aí, é mais uma... não é uma dica, não, gente. Procura ajuda médica, procura um acompanhamento, porque
esse período da pré-menopausa que a gente fala, que é quando ainda tem a menstruação desregulada, mas que ela não foi totalmente embora. E também na menopausa precisa-se de um acompanhamento. E eu não tô falando só de reposição hormonal, porque a reposição hormonal ela não é para todo mundo, né? Tem a questão de saúde, mas tem a reposição que ela não é feita quimicamente, tem a reposição que ela não afeta diretamente, né, o útero, ovários e seios, porque tem esse histórico de muitas mulheres que têm câncer de mama na família, que tem toda uma complicação. Existem algumas atitudes que você pode tomar que não são medicamentosas. É tudo uma questão de conhecimento. Você não precisa, principalmente se você escolheu ser mãe, você tem que se cuidar mais ainda. Por quê? A gente sabe que climatério é uma loucura, é o calor, é o nervosismo, é a irritabilidade. Por quê? Porque você não dorme direito, porque vem o calor, te acorda de noite. E isso tudo pode ser tratado e controlado, ou pelo menos amenizado. Então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui também no programa. Por quê? Porque nós, né, Aline? Nós estamos nessa fase aí. Nós estamos nessa fase aí. Então, pelo menos, eu leio, eu estudo muito, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu convivi com mulheres que sofreram demais com a menopausa. Sim. E não tem essa necessidade. Agora, imagina tudo isso aí que você tá falando e você ainda grávida. Não, nem imagino. Nem imagino. Não dá nem pra imaginar. A mulher 40 mais, ela precisa sim de cuidados, de atenção. E como você falou, não é quando a gente fala em climatério, menopausa, pré-menopausa, a gente não tá falando de reposição. Eu fui fazer uma bateria de exame, porque eu tô no climatério, eu tô na pré-menopausa. E assim, meu ferro não tinha mais no corpo. Então, não tô falando de reposição hormonal. Tô falando e com ferro assim, você custa levantar da cama. Exatamente. É uma reposição que o nosso corpo precisa para viver. E para ser mãe ainda precisa ao quadrado, né? Porque tem que ter muito mais energia para conseguir essa vida aí toda de maternidade, de trabalho, de tudo mais. Ô, Fernanda, a gente tá quase caminhando pro final do programa, mas eu queria te ouvir agora, falar com a Fernanda, mãe, que foi mãe, né? 40 mais. Tem muita diferença dos filhos anteriores? Como é que foi esse seu processo de ter um nenenzinho aí mais de 40? Fala um pouquinho da sua experiência. Então, tem muita diferença. Eu vou falar enquanto mãe, eu vou falar enquanto profissional. Quando a Liz nasceu, minha filha de 12 anos, eu era só psicóloga, eu não era educadora parental. Depois que eu fui me tornando educadora parental, porque a maternidade veio, deu um tapa na minha cara e falou assim, não adianta ser psicóloga não, minha filha. Precisa de muito mais do que isso, né? Então, eu vejo como profissional a diferença que foi ter uma filha e atender as necessidades mais básicas dela, como um colo, não ficar terceirizando tudo. O apego seguro que foi construído na terceira foi muito maior do que os primeiros. Então, a gente tem essa maturidade, como a Fernanda falou. Com 26 anos, você quer se estabelecer profissionalmente. Então, você trabalha igual uma louca, você precisa provar para o mundo que você é uma boa profissional. Então, você tem um filho, ele vai ficar para um plano ali, para um segundo plano. Então, comigo, já não foi isso. A terceira veio me mostrar, não, eu já estou estabelecida. Então, eu posso ser mãe muito mais integralmente do que eu fui com 30 anos, 31. Então, essa maturidade emocional, essa disponibilidade, ela realmente faz a diferença no desenvolvimento da criança. Agora, eu não uso mais salto, não passo mais maquiagem como eu gostaria, minha bolsa é única durante 1 ano, antes eu trocava de bolsa, tinha que combinar com a roupa. Então, acontecem essas coisas que a gente importava com muitas coisas que agora eu não consigo mais. Então, agora eu não consigo ser mãe de salto, não sei vocês. Mas eu sou uma mãe de tênis. Consegue. Ela consegue? Mas eu e o salto é uma relação de amor, gente. Com 7 anos eu ia pra escola de salto. E não, tá? Você não cansou dele até hoje? Paralelepípedo. Minha avó calçava 33. Aí ela me dava aqueles tamanquinhos da Piccadilly de antigamente. E eu ia pra escola de salto. Eu queria ser... Eu falo assim, gente, eu queria ser uma pessoa alta, bem alta.
Aí eu não sou. Então, quando eu tiro meu salto, eu fico bem diminuída. Então, eu preciso do salto. Questão de autoestima. Então, eu acho que a relação com o filho, essa maturidade, essa conexão, essa fusão emocional que a gente estabelece com o filho a partir da prioridade, ela é essencial para o desenvolvimento da criança. Então, se a gente for pensar, antes a prioridade era outra, eu vou terceirizar as necessidades dos meus filhos. Agora, isso eu estou fazendo um recorte meu, que eu tive a oportunidade, né, de viver mais completamente a maternidade. Eu tive licença maternidade só no terceiro. Primeiro e segundo, 20 dias eu já estava trabalhando, não podia me dar esse luxo. Aí com o terceiro, com 40 mais, a maturidade, não, eu vou ter a minha licença maternidade e vou ter mais ainda, porque eu sei que a minha filha precisa, porque eu sei que isso é importante para a vida dela. Agora, é um recorte. Tem mulher de 40 mais que não vai ter essa oportunidade de viver isso, né? Mas eu tenho certeza que um pouco mais de maturidade para entender as necessidades do filho, ela tem. Quando a gente tá lá com 26, 30 anos, o que a gente quer? Estuda na melhor escola, que passe no vestibular, então você quer que o filho aprenda a escrever, seja o primeiro da classe. Agora, eu tenho zero vontade que meu filho seja o primeiro, que aprenda a escrever. Quero que seja um ser humano do bem. Então, a gente começa a prestar atenção mais em valores, em virtudes, do que em notas, né? Então, essa é a maturidade da mãe, 40 mais. Gente, o Observatório falou hoje sobre maternidade 40 mais. Nós conversamos com a Fernanda Telles, que é psicóloga, educadora parental, CEO e sócia do Seminário Internacional de Mães. Fernanda, deixa os seus contatos aqui, seu @, seu Instagram, para quem quiser fazer contato com você. @Fernanda Telles. Lá você vai encontrar cursos para mães recém-nascidas, recém-paridas, 40 mais, mãe de 1, mãe de 2, mãe de 3. E o @Seminário de Mães, que é o maior evento de maternidade do mundo, que acontece em São Paulo anualmente. Vai ser um prazer vocês conferindo lá as nossas redes sociais e conhecer um pouquinho mais dessa ponte entre profissionais e a mulher que quer ser mãe ou já é mãe. Um momento de acolhimento para que você viva a maternidade com mais maturidade. Obrigada, então, pela presença, Fernanda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos, Nanda? Vamos, mas semana que vem a gente tá de volta. Isso mesmo. Até semana que vem. Tchau. Tchau.